bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Conversando sobre Conversas. O nosso podcast faz parte do canal Arte Agora e vai ao ar toda última quinta-feira do mês, às 17 horas, horário de Brasília. As conversas nos conectaram desde o princípio. Ao longo de mais de 32 anos, 30 e tralalá anos, o Ale e eu nos reunimos para conversar, bater papo, jogar conversa fora, como a gente diz lá em Minas, prosear também, um termo mineiro, e viemos ao longo desse tempo, desses 30 anos, nesse bate-bola muito gostoso. E essa jornada nos inspirou e nos nutriu com o desejo de expandir as nossas conversas e criar uma rede de conversadores. Por isso que a gente está aqui hoje, com uma convidada muito especial. A gente já bateu um papo antes de começar e assim estou super animada. A Salete Mongian, muitíssimo obrigada, Salete, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de pedir para você se apresentar. Quem é você e o que você faz? Antes de tudo, claro, né, agradecer esse convite riquíssimo, né, da Alê, do Ale da Marília, dizer o quanto eu estou honrada, né, de estar aqui, o quanto eu estou animada também para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia, né? Bom, eu sou formada em Educação Física, né, sempre foi meu desejo, eu fui atleta quando eu era criança e juventude, né, eu fui atleta, então a vontade de trabalhar com esporte sempre teve dentro de mim muito forte, né? E eu gosto de gente também, eu gosto de pessoas, então eu não serviria para trabalhar dentro de um escritório, por exemplo, com máquinas, janelas fechadas e ar-condicionado. Então, com toda essa bagagem, né, eu acabei indo para a educação física, então eu me formei já faz um tempinho, né, mas um tempo um pouquinho menor que o tempo de conversa de vocês, mas já tem um tempinho aí que eu estou formada. Fiz licenciatura plena em educação física, que hoje em dia equivale ao bacharelado e à licenciatura. Depois eu fiz uma especialização em pedagogia do esporte, que é uma área que eu gosto muito de atuar, que é a parte da pedagogia do esporte, que é a parte do ensinar, né? E isso, de uma certa forma, já me leva a trabalhar mais com crianças mais novas do que com adolescentes, adultos ou terceira idade. Apesar de que, na minha carreira, eu já tive experiências diversas com todos eles, né? Com todas essas faixas etárias. Então, um pouquinho de tudo. Dentro da educação física, não fiz tudo que a educação física deixa fazer, mas já fiz muita coisa, né? Atualmente eu trabalho na Prefeitura de São Caetano do Sul, sou vinculada lá à Secretaria de Esporte, então lá eu trabalho nos centros esportivos comunitários, né? Trabalhando com esporte para a comunidade, então não é um esporte competitivo, mas é um esporte que oportuniza a prática de atividade física, né? A prática da vida social através do esporte. Basicamente, esse é o programa, né? Trabalhar o social e a parte física, oferecendo qualidade de aula, né, e qualidade de vida melhor para os munícipes. E, em paralelo com esse trabalho, né, com essa formação de educação física, eu tenho umas outras duas vertentes, né? Uma delas é trabalhar também como coach. Não é uma carreira que eu invisto muito mais do que na educação física, porque a educação física é a grande primeira paixão, então eu fico mais nela. Mas também trabalho com coach, né, fazendo trabalhos individuais e principalmente os de equipe, que são os que eu mais gosto, né? Então, formação de equipe, fazer mediação de conflitos dentro de equipe, fazer principalmente facilitação, né, dentro de equipe. E aí, uma segunda coisa que já é mais parecida com a educação física, que é do ramo da educação física, é trabalhar com chukiball, que é um esporte que eu amo, que eu conheci em 2003, aqui no Brasil, há bastante tempo. Não fui jogar, enfim, por questões muito diversas, eu acabei não indo jogar. E em 2015, eu falei, chega que esse negócio agora eu vou jogar, né? E aí, enfim, tem uma condição aí em especial, interessante, que me levou, mas acho que não vai caber aqui agora, se couber o ponto. E foi então que daí eu comecei a praticar.
Então, eu estou muito envolvida com o Tchukibol, claro que ele também tem a ver com a minha profissão, né, com a parte principal aí do que eu exerço. Então, hoje eu sou atleta, sou técnica, acabei de deixar o mandato da Associação Brasileira de Tchukibol, pela qual eu fui presidente por 6 anos, e antes desses 6 anos, vice-presidente por outros 2. Então, eu venho aí de 8 anos exercendo uma parte administrativa, ao mesmo tempo, né, que eu faço, claro, a parte de ser atleta, a parte de ser técnica, enfim, a parte que é legal também, né? Então, tem as duas partes legais, uma um pouco mais burocrática, a outra é adrenalina pura, é prática pura. Então, hoje eu sou muito ligada ao chukiball, porque foi um esporte que me mordeu, né? E ele me mordeu por causa dos princípios que ele tem, por causa da forma como ele se apresenta para o mundo, como a forma como ele foi criado, enfim. Então, eu acho que a parte conversadora da Salete, né, que é uma pessoa que gosta de gente, que gosta muito de falar, eu acho que ela encontrou com o Chukiball um caminho muito gostoso, assim, né, de ouvir e ser ouvida, enfim. Mas acho que é isso, me apresentei já contando as minhas paixões. Olha, eu sou profundamente suspeito, né? Porque quando eu conheci você, Salete, você representava para mim um sonho de consumo, né? Eu estava relativamente recém-casado e com um filho pequeno. E é interessante, Marília, e assistência, que a Salete era também empresária. Tinha uma escola, de esportes que era famosa no bairro, na cidade, em Pinheiros, né, em São Paulo. E, olha, as crianças que passavam pela Med Esporte, que era a escola da Hum, Salete, elas eram iluminadas, sabe? Eu não sei que saracutico, que coisa que Salete organizava junto com os professores, mas você via as crianças andavam, parece que tinha um aura que você dava lustre, assim, né? Porque era um ambiente, pedagogicamente falando, muito interessante, a preocupação da Salete em estar numa posição de protagonismo, sabe, de dianteira na educação das crianças através do esporte, que me deixou fascinado. E depois foi a própria experiência do meu filho, o meu primogênito, o Bruno, que foi magnífico também. E aí também surgiu esse caso de amor entre eu e a Salete, porque eu sou um admirador, um fã de carteirinha. Como você, Salete, é uma pessoa destemida, arrojada, atrevida mesmo para trilhar, criar novas possibilidades, novos caminhos. Bom, feito esse salão Aleque, vamos lá. Primeira pergunta, Salete. Hoje Diga lá. em dia, hoje em dia, o que é que mais facilita a tua comunicação com as pessoas e o que mais dificulta? Independente de ser, de preferência atletas, talvez, porque hum. é a tua atividade, mas a pergunta vai no geral. A gente tem atletas, a gente tem pais de atletas, a gente tem colegas, enfim, né? Eu acho que o que facilita sempre é o acolhimento, é a forma como eu sou recebida, né? Se tem um sorriso nesse rosto, se tem um olhar atencioso, se tem uma escuta. Mas eu não posso deixar de pontuar a minha responsabilidade para que eu seja acolhida, né? Então, eu acredito que o que facilita é eu também ser simpática, eu também ser empática, eu também chegar com um sorriso, com um olhar brilhando para uma conversa e para uma escuta que seja ativa, que seja paciente, né? Então, isso facilita muito, né? O contato olho no olho, o espírito de presença que a pessoa tem, né? E eu não tenho dúvida de que tudo isso eu tenho também uma certa responsabilidade Hum. nisso, né? Da forma como eu chego para a pessoa, né? É a forma como também como ela vai me receber. Infelizmente, isso não é uma verdade de 100%, né? Não pode, não é sempre que eu vou chegar empática e receber empatia de volta, mas eu acho que é responsável por uma grande parte das conversas que dão certo, né? Eu acho que é a forma como eu me aproximo, como eu busco essa conversa.
O que dificulta para mim, claro, se a pessoa não receber bem essa conversa, né? Isso já está, acho que implícito dentro do que eu acabei de colocar. Mas acho que dificulta muito para mim uma conversa quando a pessoa não me olha nos olhos. Isso para mim é muito difícil. Então eu vou conversar com uma pessoa que está teclando, não, mas pode falar, estou te ouvindo. Não, não, isso para mim é muito difícil. E aí eu falo teclando, mas na verdade eu estou só dando um exemplo. Às vezes a pessoa está com a criança aqui do lado, e aí eu estou explicando, eu estou falando alguma coisa, espera só um pouquinho, mamãe já vai. Ou seja, qualquer situação, né? Qualquer situação que tire esse olho no olho, né? Que tire aquele gostoso de falar, eu estou te vendo, eu estou te olhando, né? Eu fico muito incomodada. E um pouco de barulho em volta também, né? Isso dificulta muito a aproximação das pessoas. Eu não tenho medo de cara feia, né? O Ale falou aí que eu sou destemida. Eu não sei se eu sou tanto assim, mas eu não tenho medo de cara feia. Não é porque a pessoa está mal-humorada ou porque ela acabou de tratar um de vocês mal que eu vou deixar de conversar com ela, né? Não vou com a presunção de, né, que tá tudo terminar em pizza, mas eu não tenho medo de cara feia. Eu vou conversar da mesma forma, né, com pessoas de todos os níveis, classes sociais, enfim, sem nenhum tipo de restrição. Mas se a pessoa não me olhar no olho, também fica um pouco difícil. Acho que o olho traduz muito as microexpressões do rosto, assim, e quando eu bato o olho no olho e vejo as microexpressões, aquilo me traz uma conexão muito grande. E quando eu perco essa conexão, a coisa fica um pouco mais difícil. Você tem alguma estratégia para chegar quando isso acontece? Qual que é a tua Bom, estratégia? Sei lá, uma pessoa que está olhando no telefone, não está te dando a atenção necessária. Como é que você faz? eu acho que se eu identificar, né, isso anteriormente, quer dizer, se eu identificar que já tem o risco disso acontecer e eu Hum, preciso daquela conversa, porque é uma conversa importante, né, não hum, é só um blá blá blá, eu pergunto se a pessoa tem disponibilidade para me ouvir naquele momento. Se, olha, eu gostaria de hum. conversar com você, você consegue dar disponibilidade para mim agora? Não é? Se a pessoa falar, continuar teclando, continuar falando e tudo, não, sim, claro, pode falar, eu estou te ouvindo. Eu vou dizer, é que eu preciso que você esteja comigo na conversa. Se você não puder agora, não tem problema, né? Enfim, teoricamente a pessoa, tá. Fecha o telefone, desliga, enfim, ou fala para a criança, vai comprar alguma coisa ali na lanchonete. Então, via de regra, eu tenho sucesso. Não é sempre que eu tenho sucesso, né? E se eu perceber que não tem sucesso, eu não vou me alongar na conversa, porque eu tenho uma certeza interna, né? Que aquela conversa não vai ser do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, talvez ela não tenha a validade que eu quero que tenha. E aí, se não tiver validade, Para que talvez ela até conversar, sirva um né? pouco, É. né? Mas eu acho que se não tiver a validade que eu quero, se não atingir o objetivo que eu quero, então, talvez seja uma conversa que não vale a pena, né? Pode até ser um pouco de preconceito meu, porque a pessoa pode ter a capacidade de cuidar do filho, de teclar e de prestar atenção, mas o que dificulta para mim é não ter esse contato visual, né? É não ter esse olho Ah, no olho, que é muito gostoso e que eu acho que é fundamental para as boas conversas. Hum. ô Salete, e para promover a transformação de um grupo, quer dizer, de um coletivo de pessoas em um grupo, e a conversão do grupo em uma equipe, isso pressupõe uma evolução nas dinâmicas, nas interações, Sem dúvida. inclusive na qualidade dos diálogos, nesse olhar nos olhos, de entender o outro, enfim. E pensando em equipes, o que você com frequência encontra como grandes facilitadores, né, da interação numa equipe e grandes dificultadores, vamos dizer assim? É, eu gosto mais, né, de trabalhar com crianças, com os mais jovens, como eu já disse para vocês, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com grupos de adultos também, né? É, aquela aquela cultura que a pessoa carrega, né? A cultura que cada pessoa do grupo carrega, ela é bastante importante
importante quando a gente junta essas pessoas dentro de um grupo, né? Porque ela pode vir de uma cultura de escuta, ela pode vir de uma cultura de preconceitos e de acusações, ela pode vir de uma cultura de muito julgamento, né? Ela pode vir de uma cultura que tanto faz, o problema dos outros, eu não tenho nada a ver com isso. Então, quando tudo isso se junta, né, e claro, quanto mais pessoas nesse grupo, mais complexo isso tudo vai ficando, né? Os desafios são maiores, mas também é uma delícia, porque a riqueza do que se produz, né, com esse grupo é uma coisa fantástica, né? O resultado que é possível detectar, que é possível ver com muito trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, é muito gostoso de ver. Então, eu acho que é importante respeitar essas culturas, né? É importante que as pessoas entendam que cada um tem a sua cultura, que cada um vem de um modo de pensar, que vem de um conjunto de crenças, né? E que a primeira coisa é você respeitar esse conjunto de crenças para ter as suas também respeitadas, né? Eu acho que é um ponto muito importante. Então, o que eu costumo levar muito para as crianças é dar muita voz. Não são todas as crianças que têm voz. Eu vejo que, assim, com o passar do tempo, né, eu já tenho aí 30 anos de prática, acabei falando, né, com mais de 30 anos de prática, eu tenho visto que as crianças têm tido cada vez mais voz, né? A coisa da Isso. democracia, a democratização, um pouco até aquela não é infanticídio que se fala, é aquele termo que as crianças estão tomando conta dos adultos, me fugiu o termo agora, né? É, as crianças estão com muito mais voz, né? Seja uma voz para se manifestar de uma maneira positiva, seja a voz do julgamento, seja a voz da desobediência. Mas, independente de que tipo de voz, a gente percebe que as crianças têm muito mais voz hoje, né? Na sala de aula, com os pais, com os avós, na convivência familiar. Então, ainda que cada vez mais eles venham com essa voz, o que eu procuro trabalhar com essas crianças é permitir que essa voz seja ouvida no primeiro momento e ajudar ou dar ferramentas ou facilitar essa criança a perceber se o que ela está trazendo está trazendo coisas positivas para o grupo, né? Se aqueles comentários, se aquela história que ela está contando, enfim, tudo aquilo, o comentário que ela quer fazer, como que está sendo isso no grupo, né? E também trabalhar com o grupo para respeitar a fala, né? Para acolher a fala, entender que é uma fala, uma forma de pensamento, né? Que pode ser reconsiderada, mas que a gente não está lá para persuadir ninguém a mudar, né? Em quem vota, o tipo de sorvete, o sabor que gosta, o tipo da fruta que prefere, enfim. Então, eu procuro trabalhar bastante com as crianças no sentido de orientar essa voz para que essa voz seja produtiva para o grupo, porque automaticamente eu acredito que ela vai ser produtiva para a própria pessoa. Isso se estende também para o trabalho de adolescentes, adultos, né? Eu também tenho grupos já de adultos terceira idade, né? Eu também Sim. trabalho atualmente lá na prefeitura com terceira idade, e a terceira idade é interessante porque ela tem muita história, né? A pessoa que chega lá nos 60, 70, 75, 80, tem muita história para contar. Mas também tem muito preconceito, mas também tem muito aquele jeitinho de ser que não muda, aquele jeito de pensar que não está aberto para outros olhares, não está aberto para outros pensares. Então, também é uma preocupação minha, da mesma forma, né? Levar essa voz para que ela seja ouvida, não para que o grupo faça algum tipo de persuasão, com que ela mude de ideia, mas que Claro. acolha, que respeite e que também tenha a oportunidade de colocar a sua voz, né, para que aquilo se transforme, passe de um grupo para ser uma equipe. Acho que é importantíssimo, né? Da Ok. voz e da escuta. Hum. Eu, eu achei legal, porque você navega, né, pelas gerações. E eu acho que um Exatamente. pouco do que você falou é você falando das crianças, né? Como as crianças são hoje em dia. Há 30 anos atrás não era bem assim, né? Uhum. Como e aí isso cabe para qualquer geração, mas como que você constrói a confiança? Falando de grupo, né? Falando de um Uhum. time, enfim.
qual que é a tua estratégia para construir a confiança entre os Entre todos do atletas? grupo, na verdade, entre todos do grupo. A minha estratégia tem sido eu ser o polo de confiança com cada um. Ah, Então, eu busco mostrar para aquele indivíduo, para aquela criança, para aquele adulto, que eu confio nele e que ele pode confiar em mim. Então, essa é a minha primeira estratégia, legal. porque eu acredito que a partir do momento que você confia em mim, você vai escutar melhor o que eu falo, porque você vai entender que talvez aquilo tenha uma importância para você. Eu não estou falando por falar, eu estou falando para você, né? Hum, E eu acredito que você sabendo que pode confiar em mim, você vai ter um olhar mais interessante, um olhar mais profundo, né? Uma escuta mais profunda para aquilo que eu estou trazendo. Então, essa é a minha primeira estratégia, né? Confiar e me sentir confiada, né? Permitir que a pessoa confie em mim. E eu acredito que a partir daí começa, de uma forma até parece que subconsciente, ali meio intrínseco, hum, uma certa confiança dentro do grupo, né? Porque a partir do momento que eu mostro para você que eu confio no Alê, dentro de você vai despertar alguma coisa de que o Alê tem alguma coisa de bom, porque afinal de contas a pessoa que eu confio e gosto, confia nele e gosta dele. Então, eu creio que isso cria uma egrégora de confiança dentro do grupo, né? Claro que isso não é automático, claro que isso é um trabalho de todos os dias, né? Essa confiança, ela não se constrói só com palavras, ela se constrói com gestos, ela não se constrói em 15 minutos, ela se constrói em convivência, né? Uma convivência que, se não física, né? Que seja telefônica, que seja por mensagens, ou que tenha de alguma forma, né, o olho no olho, para a gente poder interagir melhor. Ou então carta, sinal de fumaça, desenho, enfim, qualquer coisa que me conecte com aquela pessoa para mostrar para ela, e aí é de verdade, porque se não for eu também não vou fazer, né, para dizer de verdade que eu confio nela e que ela é importante para mim. E eu creio que a partir daí a pessoa no mínimo, vai se dignar a falar: bom, ela gosta de mim, ela confia em mim, deixa eu dar uma chance. Não hum. creio que isso seja muito automático, né? Muito consciente, acho que é uma coisa mais que vai pelo inconsciente, mas eu acho que chega num ponto que aquela nossa luzinha aqui dentro dá uma brilhadinha e fala: nossa, ela gosta de mim, ela confia em mim. Aquela luzinha acende. E como eu disse, eu acho que uma luzinha que acende, outra luzinha acende, todas as luzinhas vão se acendendo. E aí elas fazem uma iluminação só. Todas juntas iluminam uma grande coisa. Então, eu começo por aí. Eu começo por confiar e por me mostrar confiável. Por me colocar numa situação de ser um ser confiável. Salete, deixa eu fazer, antes que seja tarde demais, uma, uma correção. Quando eu falei do Vamos lá. Bruno, eu me lembrei, claro, do Davi, né? Que é Sim, o, claro. Eu e, lembrei. então, os dois, na verdade, tanto o Bruno, que é o primogênito, quanto o Davi, que é o caçula, tiveram o privilégio de passar pelas suas mãos. E é muito bonito ver essa memória que os dois têm de você e de outros alunos, né? Como é o caso do Bico, que eu chamo Bento, e, enfim. Sim, Agora, me diz uma coisa. Você também, na condição de uma profissional técnica, você foi, escolhida para ser técnica da seleção brasileira de chukball. Você tem uma experiência internacional, esse tipo de coisa. E nessa seara mais competitiva, é uma pergunta que eu quero te fazer. É, essa ou polaridade, ou essa combinação de colaboração com competição, porque eu estou aqui, meu colega está jogando, mas eu sei que se ele ou se machucar ou se alguma coisa acontecer, eu vou tomar o lugar dele, e é o que eu quero, porque eu quero jogar. Enfim, claro. essa relação, como que você lida com essa questão da colaboração e a competição ao mesmo tempo? É uma pergunta muito legal, do meu ponto de vista, muito fácil de responder, porque o próprio chukibol me ajuda a responder. E é por isso que eu Opa! sou
que eu sou tão apaixonada, né, Espera um pelo pouquinho. Chukiball. Então já explica, porque muita gente ainda não é um esporte muito divulgado no Brasil. Ainda não. É um esporte fresquinho, faz pouco tempo que se tornou um esporte olímpico, não é isso? Ainda não. Ainda não, ainda Ainda não não. está como esporte olímpico. Não. Explica para a gente, então, dentro do pacote da sua resposta. Vamos lá, depois você refaz a pergunta porque eu vou esquecer. Vamos lá. O Chukiball é um esporte que ele foi idealizado, ele foi criado, ele foi cientificamente estudado para ser inventado. Ele não foi um esporte que surgiu de um acaso, né? Ele foi fruto de um estudioso, que era o médico Dr. Hermann Brandt, um suíço. Infelizmente, ele falecido em 71, bem cedo, mas ele teve a oportunidade de, no final dos anos 60, começar a estudar, começar a pensar num jogo que não tivesse a quantidade de lesões que ele encontrava enquanto médico, né? Então, na época, a gente tinha o futebol, tinha o basquete, tinha o vôlei não é nem tanto, mas tinha o rugby. Então, assim, muitos esportes de contato, né? Esportes que as pessoas brigam pela posse de bola. Então, no momento que eu vou brigar pela posse de bola, é, intencionalmente ou não, existem toques, existem confrontos, né? Embates físicos. E esses embates físicos causavam muitas lesões. Lesão de ombro, lesão de cotovelo, de quadril, de pé, de joelho, enfim, uma coisa muito. E ele via, ao mesmo tempo que ele via essa quantidade de lesões, ou seja, uma agressividade no esporte, e aí é um cunho meu, né? Eu também entendi nos escritos dele que ele se incomodava com uma questão moral dentro do esporte, né? E aí, de novo, isso é um cunho meu. Moral em que sentido? A gente tem aqui hoje, na nossa cultura, né, de futebol, por exemplo, que quando eu tomo um drible na vaca, um elástico, ou um drible que todo mundo fala, "Ah!", eu me sinto humilhada e quem me deu o drible fica vangloriado. Eu fico humilhada e ofendida num ponto, graças a Deus eu não Salete, tá? Eu estou dizendo eu atleta, né? Muitas vezes o atleta, vou mudar o termo, fica tão incomodado com essa questão, que a tendência é ele entender aquilo como uma violência, porque afinal de contas ele foi humilhado, todo mundo tirou sarro da cara dele, né? E a tendência é ele querer devolver com uma certa agressividade. Então, por exemplo, você me deu um carrinho naquela hora e tirou a bola de mim, eu vou te dar um carrinho também. Aquela hora lá você colocou a mão no meu rosto, então eu vou colocar na sua também. No basquete, por exemplo, na hora de lutar por um rebote, né? A menina lá, o jogador usou o cotovelo, botou a perna na frente. Eu também vou usar o cotovelo de má fé. Quer dizer, aquilo ele entendia que gerava também uma certa agressividade, que, claro, também podia provocar lesões, mas mais do que provocar lesões, perdia o caráter educativo que ele enxergava que o esporte deveria e poderia ter. E aí é onde o chukiball me mordeu, né? Entrou na veia, contaminou o corpo inteiro, porque imagina, eu sou uma pedagoga do esporte, né? A minha área principal de atuação, como o Alexandre falou, né? Foram, sei lá, até perdi as contas, 22 anos de Metsport, né? Onde a gente inspirava e expirava a pedagogia do esporte, né? A gente tinha lá o grande mote nosso, que era a grande motivação nossa, era educar através do esporte, ao mesmo tempo que se educa o esporte, né? Então, claro, a gente ensina a criança as regras, a gente ensina a criança o jogo, mas mais que ensinar só o jogo, a gente ensinava através do jogo, a ganhar, a perder, a se comportar nos momentos de dificuldade, a entender que eu sou boa no vôlei, mas você é melhor no basquete e ela é melhor no tênis de mesa, e que eu sou boa no esporte, tudo que eu for fazer eu sou muito boa, mas eu não sei desenhar. O Alê não sabe jogar nada, não desenha nada, mas toca um instrumento. E todas essas pessoas têm o direito de jogar e se divertir. Não só eu que sou a boa do pedaço. Assim como na hora da música, eu não sou capaz de tocar, mas eu sou capaz de apreciar e cantar junto. Assim como na hora de um desenho, enfim. Então, imagina eu, uma pedagoga, né, que pensa exatamente nisso, né, nessa oportunização de todo mundo poder fazer o que gosta, de todo mundo se divertir, de todo mundo ter voz, né? E aí eu estou falando da voz física, né? Do corpo em movimento e poder colocar esse corpo no mundo, né? Se exercitando e dizendo a que ele veio.
Isso para mim é fundamental, né? E o Dr. Herman encontrou isso. Ele entendia assim o esporte. Ele entendia que o esporte devia ter este caráter pedagógico. E não que ele fosse excludente, só os melhores jogam. Que tem lá o artilheiro do campeonato, o MVP do campeonato de vôlei, o goleiro menos vazado do futebol ou do handebol, o Star Games, né? Os Star Games da NBA, que são só as estrelas, que são os melhores lá. Assim, ok, na competição, né? E aí ele fez essa pergunta, né? Como é que você trabalha a competição com a colaboração junto? Pois é, o Tchukball ele vai na contramão dessa cultura esportiva que a gente tem de uma maneira Hum, geral, justamente por essa identificação do Dr. Herman, que no primeiro momento ela evitar o embate físico, e no segundo momento também era evitar essa violência moral, essa coisa de eu vou te devolver na mesma moeda, você passou por mim, eu te pego, você vai ver só. Tem atleta que fala isso pro outro, né? A gente sabe disso. Tem atleta que fala ali baixinho, tem atleta que sente, que pensa isso. Quando a gente vai para o tchukball, aonde o esporte foi pensado e programado para ser pedagógico, inclusive quando ele é altamente competitivo, e aí eu estou falando de pan-americanos, mundiais, campeonatos nacionais, né, onde ele é altamente competitivo, ele conserva uma essência, né? Ele conserva uma essência hum, muito importante, que é essa essência pedagógica, né? Então, é muito tranquilo, né, lidar com essa colaboração versus competição, porque, na verdade, no tchukball elas andam de mãos dadas. Claro que de vez em quando elas querem se soltar, elas se apertam um pouco, peraí, tá apertando aqui, tá apertando ali, mas uma está sempre puxando a outra para que haja um equilíbrio. Então, a gente tem a competição ela é inerente ao ser humano, ela é inerente ao esporte, né? O esporte sem competição não é esporte. Mas a gente também tem o jogo colaborativo desde a sua criação. Então, por exemplo, o tchukball ele é um esporte jogado de forma 100% aérea. O que é isso? Se a bola tocar o chão durante o jogo, para o jogo. Ou foi uma falta, ou foi um ponto, mas não pode continuar o jogo. Então, por exemplo, eu não posso quicar. Se eu fosse a boa do basquete, eu recebia a bola de quem está cobrando o fundo bola, ou de quem está cobrando a lateral, driblo todo mundo, faço o meu show, faço a minha bandeja e resolvo o jogo sozinha, a depender do outro time, né? É um jogo que eu posso ser muito fominha e posso resolver o jogo sozinho. A mesma coisa pode acontecer no handball, né? Se eu posso quicar a bola, eu recebo o passe, vou quicando, vou driblando todo mundo e faço o meu gol. E no futebol, em todas as modalidades de uma certa forma. No tchukball, não. Justamente para ser inclusivo, justamente pensando nos, na pedagogia do esporte, né? Na inclusão do esporte, ele é um jogo aéreo. Então, eu não posso receber a bola e sair fazendo alguma coisa sozinha, porque eu não posso dar mais de 2 passos com a bola. Eu não posso quicar. Então, é um jogo de passes. Eu tenho que passar a bola para os meus companheiros. Eu não faço nada sozinha. Então, ele já é um esporte por equipe desde o momento que ele foi pensado, né? Ele é um esporte de equipe. Então, a colaboração, Ale, ela está 100% o tempo todo dentro da equipe que está jogando, da equipe que está jogando com quem está jogando e não contra, né? E aí, de novo, a Uhum. colaboração. Então, se eu for jogar com vocês, eu não vou jogar contra vocês, vocês não são os meus adversários, vocês são os meus parceiros. Porque se vocês não estiverem lá, eu não jogo. Se eu não respeitar vocês, vocês não vão querer jogar comigo de novo, né? Tem esporte, e aí tudo bem, né? A gente respeita os outros esportes, mas tem esporte que o cara quer mais jogar mesmo com aquela equipe que é marrenta, porque quer bater, porque quer. Mas tem gente que fala, pô, a gente vai jogar com aquela lá, puta, aquela equipe, mas eles só batem, nossa, eles só xingam a gente. Ou então a torcida é muito ruim, a torcida fica xingando. E olha, gente, a gente quando fala de criança, a gente fala, imagina, os pais são comportados, as pessoas são comportadas. Não é verdade. Teve, inclusive, uma campanha, não sei se vocês viram, né, da Federação Paulista de Futebol, que hum. deixou os pais para fora dos campeonatos da categoria sub-12. Olha só a idade que nós estamos falando. Porque os pais estavam xingando as crianças. Xingando. A torcida estava muito ruim, né?
Então, ninguém quer jogar com aquele time. E aí, em punição, a torcida, as crianças começaram a jogar com um estádio fechado. Mas nós estamos falando de criança de 12 anos. E eles É, começaram a jogar com o estádio fechado. Antes de nós começarmos a gravação, nós estávamos, né, já fazendo um tricô aqui, legal, Esquenta, um e esquenta. Eita! né, estávamos fazendo um calentamento. E, e aí eu me lembrei, e eu quero compartilhar com também a nossa assistência, que o Napoleão Bonaparte foi muito conhecido por ser um grande general e sei lá o que, né? Mas pouca gente sabe que ele também foi um pensador muito arguto, muito acurado, né? E uma vez perguntaram para ele quando que deveria começar a educação infantil, com que idade se deveria começar a educar uma criança. Na França, de longa data, sempre foi muito atenta para as questões educacionais, pedagógicas, didáticas, enfim. E o Napoleão deu uma resposta que se tornou clássica, não é? Ele disse que a educação de uma criança deveria começar pela educação dos avós. Exatamente por isso, porque quando você disse, você começou a descrever essa cena, Salete, dos pais sendo maus, dando uma má assistência, assistindo de uma forma, sabe, lamentável um jogo, uma competição, é um modelo para as crianças. E depois Sim. disso, eu comecei a pensar em algumas falhas que eu comecei a ver em pais e mães de amigos e meus também, e comecei a pensar nas famílias que eles tiveram, né? E comecei a entender com muito mais profundidade a perspicácia do pensamento do Napoleão. E me chamou muita atenção quando você se auto-apresentou, você falou, e me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, que você também estava trabalhando com os pais dos atletas, não é? Você pode falar um pouco mais assim sobre facilidades e dificuldades de lidar com essa geração mais formada já de adultos que são pais e mães de atletas? Eu não estou exatamente à frente desse projeto, né? Eu comentei de uma amiga que faz esse projeto, eu não estou exatamente à frente desse projeto, Sim, mas sim, eu tenho sim. uma preocupação muito grande, né, de incluir os pais no que a gente está fazendo. Então, através do Chukibol, né, eu acabei mudando muito a minha vida, revendo muito os valores e lembrando de situações, né, o quanto eu fingi que a bola foi fora só para ganhar o ponto ali no vôlei, né? Que eu não bateu em mim, não, a bola bateu em mim, foi para fora, eu falo que não bateu. Então, assim, eu comecei a me modificar muito em relação a isso, e isso fez uma mudança de vida muito grande, né, em mim. E perdi o fio da meada, me retoma. Estou contando tanta Sobre história. educar as crianças a partir da educação de Isso, pais, mães e avós, não é? legal. Então, como eu te disse, né, eu não estou exatamente à frente desse projeto, mas eu acho importantíssimo a gente trazer os pais para a cultura daquilo que a gente está fazendo, né, independente da modalidade que a gente está trabalhando. Mais uma vez, o Tchukball me facilita muito fazer isso, né? Quando a gente assiste a um jogo de Tchukball, é muito interessante porque tem os que já conhecem o jogo e já entendem o que aconteceu, se foi uma falta, se foi um ponto, se foi um ponto contra, se pisou a linha, enfim, o que é que aconteceu no jogo, e eles assistem e torcem numa boa, dentro do que é ser uma boa no chukeball, e aí eu já conto isso, Ah, e tem aqueles, muito poucos, mas tem aqueles que vão para cima e que manda fazer e que faz o que no chukeball normalmente não se faz, né? Quando a gente pensa na construção de uma sociedade mais digna e harmoniosa, e aí são palavras do criador do chukeball, né? Ele criou o chukeball para aproveitar para que o esporte fosse ajudasse a construir uma sociedade mais digna e harmoniosa. Então, quando eu digo comportamentos apropriados no chukibol, o chukibol ele foi escrito com três princípios, né?
O primeiro princípio diz que nem a equipe e nem as pessoas devem ter um prestígio individual. Então, de cara, o Dr. Herman disse, ó, aqui todo mundo está aqui para jogar. Todo mundo ataca, todo mundo defende. Não tem o melhor atacante, não tem o melhor defensor, não tem o prêmio para quem pegou mais bola, não tem o prêmio para quem fez o ponto mais bonito, não tem nada disso. Porque todo mundo é importante. E ninguém deve se sobressair ou ser valorizado, supervalorizado dentro da equipe, da mesma forma que a equipe não deve ser supervalorizada em detrimento das demais. Então, assim, mérito da equipe que venceu, mérito do jogador que teve boa prática, né? Que legal, que bom, mas ele não deve ser sobressaltado, não deve ser supervalorizado em relação a isso. O segundo princípio fala que o jogo tem que ter dedicação total. Então, a gente tem que se dedicar para aquilo que a gente está fazendo, né? No futebol não dá tempo de piscar. Se você piscar, você perde a bola, né? E o terceiro princípio fala muito da possibilidade de aplicar no jogo, aplicar no esporte, o exercício da vida social, né? Então, eu, como um ser humano, um ser social, colocar o meu ser social na prática esportiva dentro de uma convivência. E aí, de novo, quando a gente vai trabalhar com os pais, é muito fácil trazer os pais para essa cultura. Né? É muito fácil lembrá-los que o Dr. Herman pensou no tchukibol como um esporte que ajudasse a construir uma sociedade mais digna e harmonizada, né? E Muito legal. harmoniosa, perdão. Pensando nisso, por exemplo, como é que a gente consegue torcer quando alguém erra? Mas a gente faz, não faz? Quando o Platini errou aquele pênalti naquela Copa, a gente não gritou que nem os loucos. Foi o Platini, não foi? Acho que foi. Não lembro que jogador que foi. Ah, ó, eu para futebol e nada é a mesma coisa. Pô, eu lembro do Mas Platini, italiano. não é Platini, então Platini é francês. É. Ah, não sei, vocês sabem, quem está Mas, assistindo também sabe. não, é. Sabe? Ou seja, né? Quando alguém está lá no lance livre, né? Aquela hora que bate a bola ali, e aí fica todo mundo lá, né? A torcida fica. Ou então quando alguém erra um saque, né? Todo mundo comemora, ponto! Os jogadores comemoram o ponto que ganharam, todo mundo comemora o ponto. Mas, e aí, de novo, gente, isso não é uma crítica aos outros esportes, tá? Eu só estou trazendo como que o futebol e aí eu tenho que trazer esses exemplos. Eu não estou dizendo que o futebol é melhor ou é pior que nenhum deles, eu só estou dizendo que é Claro, diferente, claro. né? Cada um dentro da sua cultura. Mas no futebol, a gente aprende desde a Carta de Princípios do Dr. Herman, né? O respeito às individualidades, o respeito às capacidades de cada um. Então, como é que a gente vai ficar à vontade de torcer com o seu erro? O Alexandre errou o arremesso. O ponto vem para mim. Mas eu não consigo comemorar. Eu não consigo. E assim, não é da boca para fora. A gente realmente sente isso. É uma coisa Hum. intrínseca de todo mundo que começa a jogar futebol e começa a atender o princípio do jogo. Mas a gente sempre tem aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele torcedor que não conhece os princípios do jogo. E está torcendo para a minha equipe. E quando o Alexandre errou o arremesso, e fica aquele silêncio na arquibancada. Só ele fica ali, né, agitado. Aí as pessoas falam, nossa, mas então no futebol não pode torcer? É claro que pode. É claro que pode. Mas não precisa torcer contra ninguém. Torce a favor, né? Então, é o que eu digo, eu disse para vocês, de uma certa forma é confortável trazer os pais para essa cultura, né, do futebol, para essa cultura. Tanto é que ele é conhecido, ele é reconhecido pela Unesco por ser o esporte que promove a paz. Tem uma E é carta do embaixador interessante. da Que Unesco, né, bacana. como o esporte que promove a paz, porque ele tem esse espírito Hum. de coletividade, de colaboração, de respeito. Então, quando eu digo, né, que se tem um pai ali fora da curva, a gente fala, vem cá, olha, futebol é um esporte assim. E muitas vezes a própria criança, o próprio Ah, jogador, fica muito constrangido com a atitude de quem está torcendo, porque fala assim, não é assim, não é assim que É. torce, né? Enfim, então, é, os pais reconhecem com muita facilidade os valores pedagógicos que o futebol trabalha. hum. Porque a partir do momento que a gente não torce contra o outro,
Então já parte do princípio que você não precisa pisar o outro para se dar bem. Eu não preciso Com torcer para o outro certeza, se dê com mal. certeza. E aí o Ale fez uma pergunta agora há pouco, né? Ah, mas, poxa, eu sou reserva, eu estou ali no banco de reserva e o meu amigo lá está jogando, mas... Então, eu vou dizer para você que não tem ninguém que fica torcendo para o cara machucar a perna, o cara... Claro que tem, né? Claro que deve ter no mundo pessoas que falam, ai, tomara que esse aí machuque no jogo para poder entrar. Não vou dizer para vocês que no Tchukubal não existe isso, porque eu não estou na mente de todo mundo para saber. Mas eu creio, né, dentro de uma cultura que a gente tem no Tchukubal, isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer. A gente O- trabalha muito, eu trabalho muito com as crianças e com os adultos, essa noção de coletividade. Então, por exemplo, às vezes o atleta está cansado, mas ele não quer ir para o banco, ele Hum. quer jogar. Só que a gente mostra para esse atleta que se ele não for para o banco e ele estiver cansado, ele já não está dando o 100% dele mais. E se ele não está dando esse 100%, mas está se mantendo em quadra, não quer sair, ele está sendo egoísta. Porque tem gente no banco de reservas que pode dar o seu 100%, que está descansado, né? E isso não significa que ele saindo, ele não volta mais. Mas a gente tem uma cultura em outras modalidades esportivas que, você pediu para ir para o banco? Então fica lá, você não volta mais. Hum. Existe isso, o cara tem que querer comer a bola, o cara tem que estar, né? E às vezes, será que é isso o tempo todo? Né? Não é na os- benevolência de dar a minha vez para o outro. Não é assim, não deixa eu descansar um pouco para dar a minha vez, porque eu sou uma pessoa muito boazinha, muito legal. Não é por aí. Mas é entender que o meu corpo ou que a minha cabeça não está rendendo como eu deveria, então deixa eu pedir para sair, ou o próprio técnico identifica e tira. Então, eu acredito, Ale, que a colaboração ela está presente o tempo todo, né? Seja com quem eu vou jogar e não contra quem eu vou jogar, né? eu Só para imagino. terminar um comentário, eu já te dou a palavra, Lê. É muito comum a gente ver no chokeball, e isso em qualquer faixa etária. É muito comum a gente ver pessoas se ajudando, pessoas de equipes diferentes dando dicas, às vezes até no meio do jogo, Hum. né? A pessoa está errando muito aquele mesmo tipo de arremesso. Aí, no intervalo de um período para o outro de jogo, né? Porque o chukeball são 3 tempos de 15 que se joga. Tá. E aí, no intervalo entre um jogo e outro, entre um tempo e outro, às vezes você vê um atleta falando: vem cá, vem cá. Ó, levanta mais a mão assim, faz mais assim com o braço, começa a correr um pouco mais para trás, porque você está pisando a linha toda hora que você arremessa. Então, é muito comum a gente ver, inclusive criança, adolescente, dando dica para marmanjo. Porque Nossa. ela sabe jogar. O marmanjo às vezes começou depois, é que nem o Hã? judô, né, Sensei? É que nem o judô, né? A criança pode ser um faixa amarela. Ela ela está acima e ela merece o respeito de quem é um faixa branca, não importa a idade que essa pessoa tenha. E no chukeball isso é muito normal de acontecer. Agora, você acha que no vôlei eu vou dar dica para outra pessoa? Você não está conseguindo bloquear as minhas bolas porque eu estou fazendo isso. Mas se você fizer mais assim, você me bloqueia. Quando que um atleta de vôlei vai falar isso para o outro? Não vai. Mas o chukeball vai. Porque esse espírito a gente vai plantando. Não é uma tarefa fácil. Principalmente se essa criança vem, ou se esse adulto chega, né, para a gente numa cultura de ganhar a qualquer Altamente preço, de competitiva. uma cultura altamente competitiva, É o e a gente normal, tem né? experiências. É A muito gente, doido. inclusive, Olha, tem experiências sim, de pessoas que vêm para o chukeball e não se identificam, e não sim, conseguem jogar. claro, eu imagino que sim. Bom, em primeiro lugar, eu estou encantadíssimo, porque eu estou tendo assim um banho de informação sobre o chukeball que eu Mas não fazia, não tinha assim ideia. Eu te passo a bola agora, Marília. Deixa eu comentar só uma frase do Gandhi que, quando você estava falando, o tempo todo estava vindo na minha cabeça: o fato de ser um esporte da paz. O Gandhi dizia que não há caminho para a paz. A paz é o caminho, não é? Eu penso que o chokeball, com toda essa filosofia de colaboração, né, é um exemplo magnífico para a sociedade. E se nós vivêssemos numa sociedade onde a gente mais colaborasse do que competisse, certamente teríamos um mundo mais humano, mais bonito, mais equilibrado, mais solidário, enfim. Sem dúvida. Marília. muito legal, muito legal. Eu estou curiosa, depois desse banho, né, de Lodge sobre futebol.
Você tem, e imagino que você tem inúmeros exemplos, mas um exemplo que te vem à lembrança, que você gostaria de compartilhar, de alguém, criança, adulto, qualquer faixa etária, que veio de um outro esporte, começou de futebol, e você claramente notou a diferença nessa pessoa, no tratar o outro, no se colocar, né? Notadamente o progresso, né? Você notou esse Como progresso você ao longo do disse, tempo? como você disse, são inúmeros exemplos, é difícil escolher um, né? Eu acrescentaria até nessa possibilidade de exemplos, se a gente tivesse mais tempo para eu dar mais exemplos, pessoas que não vieram de cultura nenhuma esportiva. E Também, isso também também. é muito importante no chukibol, né? Como é um Ah, esporte muito fácil de aprender, as regras são muito simples e os movimentos são muito simples. É agarrar e arremessar. Não tem grandes. Não é que nem o vôlei, que é um movimento técnico específico, que tem uma manchete, que tem um toque, que tem que ser dado daquele jeito, né? É, é jogar e pegar. Então é hum, muito fácil de aprender, né? As regras são muito simples. Então a gente, inclusive, tem bastantes exemplos de pessoas que não foram esportistas na sua vida infantil, na sua vida juvenil, muitas vezes chegam no adulto para começar um esporte e se identificam muito facilmente com o chukibol pela essa facilidade de regras e de movimentos. A mesma coisa acontecendo com os masters, né, que no chukibol são acima de 40 anos. E com as crianças também. Então, na verdade, como ele é fácil de praticar, e inúmeros exemplos nesse sentido, Marília, de pessoas que vieram de uma cultura zero esportiva, que nunca foram atletas na vida, que nunca tiveram prática esportiva de qualidade, né? E aí eu não estou falando só de quem vem agora da pandemia, eu estou falando inclusive de quem é da minha geração, de quem é hum, até de uma geração anterior à minha, ou até mais nova que a minha, mas que não teve esse brincar na rua, que não teve essa vivência esportiva dentro da escola ou dentro da universidade. Mas também, claro, esses exemplos são muito ricos também de pessoas que vêm de outras modalidades, né? Que vêm com essa coisa muito competitiva e que muda a própria forma de viver, muda Uau. o sentido da vida, ah, passa a ver a vida com outros olhos. Eu posso falar de mim, eu não sei, eu nunca fui uma competidora super ferrenha, né? Mas, claro, a gente catimba, né? Eu catimbava como os atletas, de uma maneira geral, catimbavam, né? Então, eu jogava vôlei. Quantas vezes eu não entrei na frente do juiz e gritando bola fora e toda bola fora, né? Para intimidar ali o juiz. Hoje eu me envergonho disso, eu jamais faria isso de novo. Né? No chukibol, a bola, por exemplo, tem que bater do joelho para cima. Se a bola bater do joelho para baixo, é falta, não pode. E assim, eu não consigo, por exemplo, sentir que bateu no meu pé e fingir que não bateu e continuar o jogo. Eu não consigo mais fazer isso. hum, E a gente vê, Maria, isso muito comum, muitos testemunhos de muitas pessoas. Um dos mais significativos, que eu me lembro assim de cabeça agora, é o depoimento do Arqui, que é o Arquimedes, que é um cara que é um cara muito representativo dentro do futebol brasileiro e mundial, né? Ele ah, representa muito bem o Brasil no mundo do chukibol, no mundo fora do chukibol. Ele é um líder muito importante aqui no Brasil. E ele, todas as oportunidades que ele tem, ele comenta. Eu não estava lá para ver, porque eu comecei a jogar chukibol depois, né? hum, Eu não estava lá para ver, mas ele sempre traz a referência dele de que ele jogava futebol e que o que ele fazia e o que faziam com eles, e ele fala: eu não consigo jogar mais futebol. Não dá. Não consegue mais jogar futebol. Porque a cultura para ele ficou tão, tão modificada dentro dele, né? hum, Essa cultura de não machucar, essa cultura de entender que o outro está lá para jogar comigo e não contra eu, de ter aquele embate físico doloroso que vai machucar, ele sabe que vai machucar outra pessoa. Ele falou assim: eu não consigo mais jogar o futebol. E hum, aí eu, de novo, volto para mim um exemplo. Eu tenho dificuldades hoje de assistir, por exemplo, um jogo de handball. Eu sei que o jogo de handball, ele é daquele jeito, né? Eu sei que quando eu, na defesa, enquanto atleta, parar a jogada adversária, é motivo de comemoração.
Mas eu, Salete, antes de conhecer o chukibol, nunca tinha entendido isso. E eu assistia um jogo de handball e eu falava, mas peraí, ela fez uma falta e tá todo mundo comemorando? Como é isso? E aí eu fui entender que na cultura do handball, você parar uma jogada, ou seja, fazer uma falta, segurar alguém, prender a mão, segurar o quadril, é uma falta, mas não é uma falta vista como uma violência, é uma falta vista como uma oportunidade de travar a jogada. Então você comemora, não que você machucou alguém ou que você fez uma falta, mas você comemora que você conseguiu travar a jogada. E assim, no chukibol a gente não trava a jogada, não é? O Dr. Herman pensava que era importante que cada pessoa tivesse a oportunidade de colocar na prática esportiva o seu melhor movimento, a sua melhor ação. Para isso, ele criou dentro do jogo a impossibilidade de você atrapalhar uma jogada. Então, quando a gente pensa no handball, por exemplo, a gente tem as pessoas que ficam ali na defesa, e elas ficam entre os atacantes e o gol, né? Assim como o futebol, assim como o rugby, assim como o basquete, né? Eles ficam sempre entre o alvo do adversário e o próprio adversário para impedir esse deslocamento, para impedir essa evolução e impedir que eles arremessem a cesta ou que eles arremessem ao gol. O chukibol, a gente não atrapalha. A gente aguarda o que o outro vai fazer e se posiciona, né? Posiciona a nossa defesa em função do que o outro vai fazer. Então, a gente permite que a hora que a Marília estiver com a bola, a hora que a Marília for arremessar, ela vai fazer o melhor que ela puder. O movimento mais plástico, mais bonito, com amplitude de movimento, de salto, de giro de braço para trazer para poder fazer o arremesso, né? Ela vai trazer isso da melhor forma, porque não tem ninguém na frente dela atrapalhando, ela não vai ficar com medo que alguém vai dar um tranco nela e que ela vai cair de mau jeito, né? Então, gente, eu sou suspeita, não adianta. Eu tenho inúmeros exemplos, né, Marília, desses Muito tipos. Então, legal. assim, quando quando eu entrei nessa cultura do chukibol e quando eu conheço as pessoas que também entraram nessa cultura, talvez eu não estivesse lá para ver como era antes, mas eu posso dizer a transformação, principalmente em ganho de autoestima, que as pessoas que vão jogar chukibol têm. Porque é um esporte fácil de jogar, as regras são simples de aprender. Ah, Então, a sensação do sucesso, a sensação do pertencimento, a sensação de que alguém vai me passar a bola, mesmo se eu achar que eu sou ruim, porque se eu for ruim ou se eu achar que eu for ruim em qualquer outro esporte, eu não vou ver a cor da bola, nem vai passar para mim. Aliás, se eu entrar no jogo, vai ser bom é. demais, porque provavelmente eu vou ficar no banco, ou não vou ser nem convocada para aquele jogo, vou ficar na reserva dos reservas, né? No Claro, futebol, se eu estiver na quadra, ou se eu estiver no banco de reserva, entrar na quadra para jogar, a bola vai passar por mim. Ou ela vai passar por mim na defesa, ou ela vai passar por mim no ataque. Ela tem que passar por mim, né? claro, É claro que não é uma regra obrigatória, ela tem que tocar em todos os jogadores para a bola ser arremessada. Não é assim, né? Mas eu participo ativamente do jogo. Então, eu posso não ser tão talentosa quanto o Alexandre. O Alexandre é o cara forte, que faz todos os arremessos, que ninguém pega. Ele é o negócio do time. Só que eu sou defensora. Eu nunca vou arremessar do jeito que o Alexandre arremessa. Eu nunca vou conseguir pegar o impulso que ele tem, com as pernas longas que ele tem, com o braço mais comprido que o meu, com a força que ele tem. Mas talvez eu defenda melhor que ele, porque eu sou mais baixa, sou mais rápida, eu sou mais ágil. Então, independente da minha qualidade, da minha capacidade de jogo, eu sirvo para o chukibol. Porque se eu não for a melhor defensora, eu posso ser a melhor atacante, né? E uma equipe é feita desses equilíbrios. Porque se a gente só tiver claro. bons atacantes, é, se a gente só tivesse zagueiro, volante, goleiro, a gente não teria ataque. Se a gente só tivesse centroavante, ponta direita, ponta esquerda, a gente não teria defesa. E no futebol, todo mundo tem que saber fazer tudo. hum, Mas se isso, em algum momento, não for exatamente assim, e muitas vezes não é, porque não é todo mundo que é tão bom em tudo, né? Tem um atleta regular que é tão bom na defesa quanto é bom no ataque, não é tão fácil achar. Normalmente você tem um mais para ataque, um mais para defesa.
mas todo mundo joga, todo mundo pertence. Porque eu posso não ser a melhor atacante, não tem problema, eu não arremesso, mas eu pego bola. A minha função Com é estar certeza. lá para pegar bola, para o meu companheiro fazer o ponto. Então, Ale, voltando Claro. àquela parte da colaboração que você fala, não Aham. é, é diferente do futebol, que você fala, esse cara é faminho, ele não passa uma, ele chuta todas pro gol. No tchukebol é assim, ó. Entre eu e o Alexandre, quem arremessa mais forte? Quem arremessa com uma chance maior de fazer ponto? É o Ale? Eu vou entregar a bola para ele. Mas eu não vou ficar assim, tá vendo? Ele não passa a bola, só ele arremessa. Não, porque se eu pensar no coletivo, se eu pensar na minha equipe, qual é a melhor forma de eu marcar ponto? É eu correr a quadra inteira, eu defender tudo que eu puder para colocar a bola na mão dos melhores atacantes para eles fazerem um ponto. Então, Com eu tenho o meu certeza. protagonismo, mesmo não sendo a super atacante, mas eu tenho o meu protagonismo de defesa. O contrário é a mesma coisa, né? O cara é Tá. atacante, faz tudo quanto é ponto, e aí? Mas ele não defende tão bem. E mesmo assim ele está no jogo. É uma mudança total de mindset, né? Em comparação com outros esportes. Eu estou aqui, você está falando, eu estou pensando nas situações da vida, fora do esporte, entendeu? Em Exato. outras searas da vida. Cabe tão bem a lição do tchukball. Cabe certinho. Marília, eu estou desesperado pensando no relógio, porque o papo está ótimo, ótimo. Mas, Salete, Faz, eu vou fazer, vou faz a começar a última pergunta. fazer Faz a última pergunta. o que a Marília geralmente faz, né? A gente está fechando porque esse tricô está Sim, maravilhoso, ele vai até meia-noite. vai. Salete, a palavra está contigo para que você mande um recado para a nossa audiência. O que você quiser, Sim, de uma forma mais ou menos sintética, um recadinho para quem está nos ouvindo, nos assistindo. claro, com o maior prazer. Bom, o primeiro convite que eu faço é conheça o Tchukball, né? Procure as informações através da Associação Brasileira, tem os canais de YouTube, canal de Instagram e Facebook, né? São todos Tchukball Brasil, então em qualquer canal que você digitar Tchukball Brasil, você encontra no Facebook, no, no, no YouTube e Instagram, também no enfim. Instagram, tá? Então, o primeiro convite que eu faço é assistam e conheçam o Tchukball, vai praticar, né? E aí, uma mensagem que eu quero deixar assim, e aí eu não vou falar de tchukball, né, mas vou falar para a vida, assim, eu acho que se a gente pode transformar o mundo em um lugar melhor, a gente tem que começar fazendo isso, né? Então, que sejamos sempre o exemplo, e que esse exemplo não fique só nas palavras, né, que ele se reflita 100% do tempo, sempre que possível, né? Essa seria uma meta ideal em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, né? Então, que ele comece com as palavras, que ele continue nas ações e que ele seja nos pensamentos, ou de dentro para fora, de trás para frente, de frente para trás, mas que ele esteja presente. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa buscar fazer esse mundo melhor. Não adianta reclamar dos políticos, reclamar do vizinho, reclamar que a culpa é do outro, né? Se cada um fizer a sua parte, como a Lê já colocou agora há pouco, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente tem um mundo melhor para todos viverem em harmonia. Que legal. Muito Muito bom. legal. Amém. Tchau, né? Amém. Tchau, né? Até uma próxima, né? Marília, Muitíssimo obrigada, Salete. Foi muito legal a conversa. Como a Alê falou, dá vontade de ficar aqui até meia-noite tricotando. Então, mas espero que a gente crie outras oportunidades de Claro, claro. conversar, porque foi muito bom. A gente E acabou falando tanto do Chukiball, mas eu nem contei como é que se joga o jogo. Então, fica aí de novo o convite para visitar boa, o canal do YouTube, né? Para vocês entenderem. Aliás, estão de casa para vocês dois, né? Fiquem à vontade legal, legal. farei para isso. assistir as partidas de Chukiball, né? No canal do Chukiball Brasil tem muitos vídeos de Pan-Americano que a gente fez aqui no Brasil em 2022. Tem vídeo de tudo quanto é campeonato brasileiro, de areia, jogado na quadra, enfim. Então,
fica o convite aí Que para conhecer legal, o que Tico Belo. legal. Vou assistir com meu marido, porque ele nunca deve ter ouvido falar, então vai ser muito interessante, Boa, porque ele vai ficar por dentro também. E eu gostaria de legal. agradecer a nossa audiência pela, né, pela presença. Gostaria Sim, de agradecer o Alexandre Santos, que é o nosso sponsor, porque para a coisa acontecer, né, e você sabe disso muito bem, né, Salete? É, um, Tem é, uma é, equipe, é né? uma equipe enorme. Então, o Alexandre certeza. Santos, que é o nosso sponsor, o maestro Beto Bertrame, que é o idealizador da nossa vinheta, o criador da nossa vinheta, o Álvaro Aguiar, que é o idealizador Luciano, da. Luciano, oh meu Deus! Luciano Aguiar, que é o criador da nossa logomarca. E, de novo, a nossa audiência. Estaremos aqui no mesmo Bate-Canal no próximo mês. E é isso, Ale. Quer dizer alguma gratidão, coisa? gratidão. Gratidão aqui também, gente. Foi uma delícia esse papo. Por mim, eu ficava aí até. Também, também. Muitíssimo obrigada. Fantástico. Valeu, um beijão Obrigadão. para todos. Bye. Bye. Obrigada.